Tudo bem, gente? Chegando aqui no Panorama Esportivo neste sábado, né? Sábado que tem Cascavel e Marreco, mas eu chego para falar de União e Oeste, que jogam amanhã no Anilado, à tarde, 3h30. Vai ser a estreia do União na competição e o Oeste já vai ser o segundo jogo. A equipe estreou vencendo em casa pelo placar de 2-0. A equipe então do Oeste já tem 3 pontos na competição. O Estevão e o Luan foram os gols da equipe do Oeste, que provavelmente, né, se manter a mesma equipe, deve ir a campo com o Guilherme, né, o Kimura, o Jean, o Thiago, o Gustavo Chedi, o Cauã e o Pedro Henrique, o Juan, o Luan, o Estevão e o Gabriel, né. Tem ainda aí o Jimenez e o Diego, que são os goleiros reservas. A equipe conta com o Pedro, o Luiz Carvalho, o Mark, o Matheus, o Luiz, o Gabriel, o outro Gabriel, Gabriel Henrique, o Lucas Silva e também o Luizinho. O técnico do Oeste é o Leandro Niroias, o auxiliar técnico Eduardo Luiz Dallagnol, tem ainda o Cláudio Balbino como preparador físico, o Carlos Henrique como preparador de goleiros e o massagista, o Alan Felipe Gomes. É um time que reclama bastante, né? No primeiro jogo, o Cauã, o Kimura e o Luizinho tomaram cartão amarelo. É um time que começa muito para cima, né? Tanto que os 2 gols contra a equipe do Sport de Campo Mourão foram ainda no primeiro tempo. Acho que o União precisa só se atentar, porque para o União vai ser a estreia. E o Oeste, como já tirou o peso da estreia, inclusive com vitória, acaba sendo pro União uma parada um pouco mais difícil, mesmo sendo em casa, né? A arbitragem vai ser do Renato Aurélio Vidal Garcia Filho, auxiliado pela Laís Aparecida Zavoiski, que vai ser auxiliar 1, o Matheus Gurski Izinskizak vai ser o auxiliar 2, o quarto árbitro Eduardo Bortolan Zabello e como delegado da partida a Thaís Stoski. Esse pessoal que vai trabalhar na arbitragem no jogo entre União e Oeste Brasil. O Oeste que anunciou ontem, né, o goleiro Jimenez, fruto da base, foi integrado ao elenco profissional. Também subiu do sub-20 o meio atacante, o Luiz Felipe Araújo Frank, e ainda profissionalizou também o meia Estevão, que aliás fez um dos gols na abertura da Terceirona. Só a título de informação, eles não cobraram ingresso na primeira rodada, né? Jogaram em casa e o ingresso foi cortesia, foram portões liberados. Para amanhã, às 3h30 da tarde, na arquibancada, no geral, né, R$20, R$30 a arquibancada coberta. Os portões serão abertos às 2h30 da tarde. O jogo deve começar às 3h30 da tarde. E o técnico Bruno Simon fala da expectativa, né? A preparação que foi feita, os jogos amistosos, inclusive com vitórias lá no Rio Grande do Sul. E a expectativa para a estreia na Terceirona em casa, diante do Oeste. Vamos ouvir aí o técnico Bruno Simon, que conversou com o Luiz Mário Osório, né, da assessoria de imprensa do União e também do Jornal Diário do Iguaçu. A gente fica muito feliz da preparação que foi feita até então. A gente sabe da expectativa que é uma estreia, da expectativa que é colocar a União numa segunda divisão, mas a gente está bem convicto que a gente vai fazer o melhor possível. Chegamos bem, chegamos preparados, condicionados para fazer uma grande partida. O Oeste Brasil é uma equipe nova ainda, mas vem demonstrando bastante ambição no campeonato, mesmo não tendo sorte nos últimos anos, né? O que dá para esperar dessa partida? Como é que o União entra para enfrentar o Oeste Brasil de Toledo? Cara, o Oeste fez uma boa partida de estreia, conseguiu os 3 pontos, né? Mas a gente sabe que a gente joga em casa, a gente sabe do domínio que a gente tem dentro de casa, a gente sabe da tradição que o União tem na competição. Então a gente acredita que a gente chega muito confiante, muito preparado, para que a gente possa dar o pontapé inicial, uma campanha que seja uma campanha histórica para colocar o União numa segunda divisão. O que o torcedor pode esperar do time domingo? Pode esperar um time propositivo, um time que vai buscar a vitória o tempo todo, um time que vai buscar o gol o tempo todo. E a gente acredita que estamos preparados para fazer uma grande partida. No retrospecto, 4 jogos, todos pela terceira divisão do Paranaense, com 3 vitórias do União, 1 vitória do Oeste Brasil. Boa sorte aos comandados do Bruno Simon, que o pessoal possa ir acompanhar e torcer também pela União no jogo de amanhã. R$20 no barranco, R$30 na coberta, os ingressos para amanhã. E hoje, daqui a pouco, né, às 5 da tarde, tem Cascavel e Marreco pelo Paranaense da Série Ouro no retrospecto. Vantagem para a equipe de Cascavel, 20 vitórias contra 13 do Marreco e 10 empates
Já são mais de 40 jogos oficiais entre as equipes. E teve aquele jogaço já no dia 11 de maio pela Liga Nacional, no mesmo ginásio da Neva. 6-3 venceu o Cascavel. Quem sabe hoje a história seja diferente, até porque o campeonato também é diferente. Marreco de 21 pontos em 10 jogos, né? Até aqui neste Paranaense da Série Ouro. Segunda colocação, Cascavel vem em nono, com 13 pontos após 10 jogos neste campeonato. Cascavel que perdeu no Paranaense da Série Ouro pro Pato na rodada de número 10, enquanto o Marreco vem daquela boa vitória sobre o CAD pelo placar de 4-2. A arbitragem hoje do Miguel Adolfo Tomé, que trabalhou no jogo do CAD, né? Divonei dos Santos Cordeiro, Joseval Almeida Moraes, Eduardo Camilo Jeremias. Boa viagem ao Marreco ABF e boa sorte no jogo lá diante do Cascavel, que é claro, a equipe Anauim vai estar transmitindo. Falando de União, falando de Marreco ABF no Panorama Esportivo, Chico Correia.